Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Jennifer Formiga. Que bom que você está aqui no canal. Agora, oficialmente, um podcast, né, sobre a Calásia. Hoje eu estou aqui com meu amigo Rafael. Obrigada, Rafa, por você estar Nada. aqui. É um prazer te receber aqui no canal. Enfim, vamos conseguir o teu depoimento, né? E, como de costume, eu quero que você aí se apresente para a galera, diga aí como foi que tudo aconteceu, como você descobriu que tinha calásia, desde lá do início, do seu primeiro sintoma, a primeira vez que você sentiu algo diferente, o que que foi? Se foi um espasmo, se foi um talo. Então, te apresenta aí para a galera e conta para a gente como foi esse início de tudo. Então, eu estou devendo esse podcast há um tempão, né? Eu sou muito grato a você, até porque eu descobri o Poem através do seu vídeo no YouTube. Então, assim, foi divisor de águas realmente para mim nessa luta com a Calásia. E, assim, só tenho a te agradecer. E eu estou devendo há tanto tempo esse depoimento que eu me sinto até mal, porque contribuir para informar é muito importante, né? Porque eu não conhecia o Poem, né? Eu fui colocado no grupo do WhatsApp, conheci Juliana, Jailma e o Dr. Conrado através de você, do seu vídeo, que foi fundamental para isso. Hoje eu estou desentalado, né? Que é uma coisa muito importante no processo da doença, né? Desentalar. Eu estava muito debilitado na época, estava começando a perder peso ainda, mas fez uma diferença absurda. Muito obrigado, agora oficialmente. Muito obrigado mesmo, tá? De nada. Então, eu há 10 anos, na verdade, estava vendo aqui meu histórico, né? Eu tenho aqui tudo documentado, tudo guardado direitinho. Em 2015, eu comecei a entalar, né? Aí cheguei a Você tinha entalar. que idade, Rafael? Eu tô com 39, eu tinha 29, mais ou menos. Tinha 29 anos, né? Vou fazer 40 em setembro. Eu tinha mais ou menos aí 29 anos, entendeu? 10 anos, entendeu? E em 2015 eu comecei a entalar, mas assim, era uma coisa, ou eu traía água e empurrava. Aí eu comecei a procurar médicos, né? Na região aqui no Rio de Janeiro. E, sinceramente, eu sofri muito, porque eu passei por 3 ou 4 médicos que não conheciam o meu problema, que, é gastrite, é não sei o quê, e toma remédio. Então, eu passei de 2015 até 2017, quando eu conheci o doutor Ebert, aqui no Rio de Janeiro, Ebert Goulart de Souza Santos, ele atende em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu, doutor Ebert. Eu conheci ele, e ele com um tato muito diferente, sabe? É, primeira coisa que ele fez, você já conhece a Calásia? Era um médico que conhecia a Calásia. Isso foi fundamental, tá? Eu, sinceramente, eu cheguei a depois, né? A gente, no meio do diagnóstico, a gente começa a duvidar de um médico ou de outro. A gente começa a procurar, né? Igual barata tonta. Então, eu saí dele por um tempo e fui procurar outras opiniões. Isso Mas aí você já tinha feito algum exame que dizia que já, já sim. Ele isso pediu a já era em que ano? manometria em 2017. Ele pediu a manometria, pediu a endoscopia e foi constatada lá a minha dificuldade, acho que grau 4 ou grau 3, não lembro, da calásia já. Né? E ela está progredindo, ela infelizmente vem progredindo. Então, quando descobriu a calásia, eu fui ver, será que é isso mesmo? Vamos tentar ver outro lugar. Aí fui, até ele me recomendou um outro médico na Barra da Tijuca, que é um cara mais especialista, diretor de hospital aqui no Rio e tal, não lembro agora qual é o hospital, mas me indicou vários especialistas em acalásia, pessoas que tinham experiência, médicos com experiência em acalásia. Eu corri em vários lugares e diagnóstico era o mesmo, né? E até então ninguém tinha falado para mim do Poem, tá? Ninguém tinha falado para mim do Poem. E eu só descobri Poem foi em 2022, pra você ter ideia. Então, de 2017 até 2022, 2021, mais ou menos, final do... 2022, que eu descobri com o seu vídeo, eu fiquei empurrando com a barriga o problema, porque falaram que eu só Mas eles podia... te indicavam algum tipo de tratamento, como Heller? Exatamente isso. Exatamente isso. Me encaminharam, na verdade, o doutor Everett me encaminhou, na época, para o Hospital do Fundão, Hospital Universitário, onde fazem estudos sobre a calásia, né, sobre doenças do esôfago, e dentre elas a calásia, e onde eu poderia ter um acompanhamento melhor e tudo mais. E me informando com pessoas que eu conhecia, que fizeram acompanhamento
no hospital universitário, basicamente é um experimento. É viável, é válido, mas é um experimento. Eram vários experimentos com balão para inflar, com remodelagem por como é que é o nome? Botox do esôfago. E aí, o que eu coloquei na balança? Qual eram os benefícios e quais eram os riscos? Os riscos eram muito maiores do que o benefício. Então, assim, de 2017 a 2022, eu ignorei. Eu fiquei convivendo com a doença e ela piorando ao ponto de, em 2022, eu quase que fechar o esôfago, porque eu não conseguia, estava conseguindo beber mais água. Nesse tempo, você tinha os entalos, mas você tinha espasmos também, aquela dor? Dor. Mas era muito pouca. Era muito pouca a dor. Eu tinha mais a dor quando eu entalava, né? Que ficava aquilo preso, né? E você tem ali o alimento preso. Eu cheguei a ser manobrado, ao ponto de sufocar, começar a ficar vermelho, de perder realmente a respiração. Eu cheguei a ser manobrado 3 ou 4 vezes, né? Pela minha esposa, até pelo meu sogro também. Então, em 2022, que eu vi o seu vídeo, eu conheci o Poem. Eu estava numa fase assim. Eu cheguei a estar num restaurante aqui com um amigo meu. Sabe aquela comida maravilhosa que tava com vontade de comer? Aquela. Então, tava no Sim. restaurante com ele. Só que eu tava estressado, tava pilhado, né? Eu tava com um momento muito complicado aqui em casa, com obra, com algumas coisas. E eu falei, cara, chega, não tô aguentando mais. Eu entalei no restaurante 4 vezes, tive que ir pro banheiro correndo. Aquela rotina que eu vi outro dia também, normal do quem tem acalásia. Chegar no restaurante, perto do banheiro, para correr para desentalar, e sempre com a garrafa d'água na bolsa, na mochila. Sempre, né? Para desentalar. É o kit básico. Tentando desentalar, né? Porque às vezes nem Tentando. tomando Nem não com 2 consegue. litros de água. Não, É. eu tenho fotos, eu tenho vídeos com a garrafa. Eu almoçava e jantava com garrafa de 2 litros. A minha esposa, ela fazia plantão, porque eu não podia comer sozinho mais. Porque era certo de eu entalar. O problema era o quanto eu ia entalar e se eu ia conseguir desentalar sozinho. Eu entalava sempre. Toda alimentação eu entalava. Entendeu? E você Garrafa de 2 litros, tá bom. comia comida mais pastosa? Ou o que você comia na época? Então, na época, eu tentei fazer uma dieta por conta própria, né? Recomendação do médico, mas sem a ajuda do nutricionista em si, mas por recomendação dos alimentos do próprio médico. Dos médicos, na verdade. Eu passei por uma boa galera aqui no Rio de Janeiro. Eu passei por vários. Alguns, sinceramente, quando começava a falar, eu pedi obrigado e saía do consultório. Porque eu já percebia, com toda a educação, né? Mas eu percebia que o médico não tinha conhecimento nenhum de acalásia. Ele Tu já poderia. sabia mais do que ele, né? Exatamente, porque eu acho que eu sou bom de pesquisar. Pesquisei bastante, até que eu te achei. Mas eu via que, assim, ele já estava repetindo coisas que outros falaram e não resolveram. Entendeu? Eu tenho aqui atrás de mim umas 2 gavetas aqui de remédios que eu guardo de histórico, que passavam, gastrite, úlcera, sabe? Até chegar na calase já tem uma penca de remédio. Depois também, para remediar o que eu sinto, passaram outros remédios. Até eu cheguei num kit de remédios hoje, que é o que realmente adianta para mim ainda. Entendeu? Então, assim, em 2022, voltando, né? O timeline. Em Achou meu vídeo um 2022, belo dia de madrugada. Achou meu vídeo. desesperado. Não, tava desesperado. Desse dia do restaurante, com esse meu amigo Thiago, Sim. foi assim. Ele me deu. Esse cara assim, é um anjo na minha vida, é um amigo, porra, é um irmão que Deus me deu. Ele falou, cara, não dá para viver assim. Você não tá vivendo, você tá vegetando. Vamos procurar, tem que ter uma solução. E foi esse input Ele te dele. deu um sacode, né? Cara, tem que procurar, a gente vai procurar, vamos ver onde que tem, ver quanto é que é, vamos dar um jeito e vamos procurar. Aí procurei, madrugada, achei o seu vídeo. Aí vi, quando amanheci o dia, falei com ele, liguei para ele, achei um vídeo aqui, vou me informar melhor, depois que posiciono. Aí foi quando você me deu o link do grupo, me botou no grupo. Aí eu conheci Juliana, Jailma, né? Aí fui vendo os depoimentos de todo mundo. E sem grana, né? Na época, eu estava muito enrolado, muito enrolado. Eu ainda estou hoje, mas, assim, infelizmente a doença, ela veio só me atenuando o meu potencial financeiro e não consigo voltar à vida normal. Não consegui ainda, né?
Mas nessa época que eu descobri o seu vídeo, o Poem, eu não tinha condição nenhuma. Nenhuma. Não tinha nada guardado, eu não tinha condição nenhuma. Aí conversei com a minha esposa, conversei com meus amigos mais próximos, né? Falei, cara, ninguém pode. Não vou pedir para ninguém. Eu preciso operar, precisava do valor, né? Era tipo, eu descobri seu vídeo em julho, e a cirurgia foi em agosto. Eram 2 semanas para a cirurgia, mais ou menos. Nossa. E eu falei, cara, eu sei gravar vídeo, eu sei editar, eu vou dar meu jeito, eu vou pedir na internet. Aí a minha esposa Marcele apoiou, onde eu organizei o vídeo, eu tenho lá os 3 vídeos que eu tenho. É um do pedindo ajuda, o outro pedindo para parar de doar, porque o pessoal estava doando até demais, graças a Deus. Já tinha conseguido, né? Não, você não está entendendo. Eu descobri o quanto eu sou querido e o quanto as pessoas são boas naquele dia. Por quê? Naquela semana, né? Porque em menos de uma semana eu consegui o valor todo. E eu fiz um vídeo, assim que bateu o valor, eu fiz o vídeo e postei logo para parar de doar. E mesmo assim continuaram doando e falaram assim, ó, porque depois da cirurgia você pode precisar. Teve pessoas que me ligaram e falaram, não, cara, estou mandando ainda, porque depois vem remédio, vem tratamento, você está pensando que é só a cirurgia, mas não é, depois tem alguma coisa que você vai ter gasto. E realmente ajudou muito, entendeu? Então eu consegui em menos de uma semana o valor todo, consegui operar em agosto. Na cirurgia, quando eu acordei da cirurgia, acordei, comi o copinho de café que o doutor me deu e tal, foi maravilhoso, foi realmente assim, mas eu ainda estava sentindo dor. Eu estava sentindo dor dos espasmos. Do espasmo, né? Entendeu? Eu acordei com um espasmo muito forte. E eu falei com o doutor acompanhou. Eu cheguei a ter, na semana que eu estava lá em Recife, eu cheguei a ter uma crise de dor, não passava, água gelada. O doutor me levou para a emergência lá, onde ele estava trabalhando na época, ele me levou para a emergência porque ele estava lá naquele momento, né? Então eu fui para a emergência do Recife, lá no hospital, não lembro agora qual foi. Ele, na hora, assim que eu cheguei lá, não demorou muito, ele já me pegou para avaliar, me avaliou, fiz raio-x, fiz tudo de novo. Eu passei por toda a cirurgia no particular, tudo direitinho. Só que eu tive uma crise na semana de vir embora, dias antes de vir embora. Então o doutor preferiu me segurar mais uma semana lá para poder reavaliar. Ele avaliou, até o ponto de ele chegar para mim, Rafael, tá com problema psicológico, cara. Porque não tem nada. E realmente nessa época, em 2022... E aí você passou a comer, só que tinha os espasmos. Exato, muito forte, na hora de me alimentar. Só que foram ficando mais leves os espasmos, né? O espasmo, até pouco tempo atrás, eu não entendi o que era o espasmo. Eu sou meio ogro, né? Dor é dor, espasmo eu não sei o que é. Eu pensava assim. Até que Juliana, com a paciência dela, que é uma paciência... Rafael, espasmos explicam a sua dor. Espasmos são a sua dor. Falei, tá, entendi. Porque os espasmos são tipo uma cãibra, né? E na época eu entendi isso. Porque não, pelo menos para mim, né? Comigo, quando eu tenho, tipo assim, daquela, tipo como se estivesse dando uma facada, assim, um aperto, assim, um negócio assim. Meio que arde e aí passa, assim, tipo, o meu espasmo, ele vem e vai rápido. É tipo aquele 2 minutos, assim, de desespero. O meu fica direto e eu consegui um remédio que me alivia quase que instantaneamente. Quando eu tomo água gelada, espero uns 5, 10 minutinhos, já vai aliviando e cessa praticamente, entendeu? Naquele momento, até o efeito do remédio passar. Então eu tenho tomado ele. Eu não posso falar remédio aqui, acho que não devo, né? Acho que legal, não sei se poderia. Essa dor no tórax, né? O doutor também não tinha acho que não tinha na época, em 2022, essa noção. Depois, assistindo os vídeos do doutor, que eu acompanho o doutor, sempre que posta algum vídeo, eu acompanho lá. Doutor Conrado apareceu no Google, eu clico. Né? E num podcast recente, entre especialistas de Poem, que todo mundo faz amém pro doutor, né? Todo mundo fala, deixa ele falar por último, porque é a maior autoridade do Brasil, né? O doutor Conrado. Então todo mundo falou. Aí, nessa última que eu vi do doutor Conrado, pode ter outros vídeos, ele comentou um detalhe muito importante que fez conexão com o que eu sinto. Ele falou que, de alguns anos para cá, após o Poem, ou antes do Poem, alguns homens, sexo masculino, têm tido um histórico de dor no tórax, dos espasmos mais fortes. Entendeu?
Eu não sei qual foi o vídeo, mas eu posso depois te mandar o link. Então ele comentou isso, que é um histórico recente que ele tem observado, porque a gente tem que entender, né, todo mundo que está achando a calase agora, está diagnosticando a calase agora, que é uma doença nova, né? Ela não é uma doença que tem um histórico gigante. Então, até os profissionais que hoje atuam focados nela, também estão aprendendo com a evolução da doença. E como você fala sempre, cada calásia é única, cada paciente é único. Então, o doutor Conrado, acredito que agora tem esse entendimento, até no grupo lá, eu ficava com medo de falar que eu tinha dor no tórax, eu ficava com medo, porque ninguém falava. Aí depois começou o pessoal a falar, não, eu sinto espasmo, eu sinto espasmo. Aí tem sido mais divulgado até no grupo lá, que algumas pessoas, eu no meu caso, vi no vídeo do Dr. Conrado, não sei se no grupo é unânime, mas a maioria são homens, pelo que o Dr. Conrado disse no vídeo, que tem dor no tórax, que ficam com dor no tórax. Tanto que eu tenho um laudo dele do final do ano passado, que ele me deu um laudo da cirurgia, porque hoje eu me encontro em avaliação no INSS para me aposentar, para você ter ideia. Eu vou me aposentar, se Deus quiser, né? Eu estou aguardando perícia médica no INSS por conta da minha calásia. Porque os meus sintomas têm progredido e se acentuaram muito no longo dos anos. Eu não consigo ter uma vida normal. Eu cheguei a ter privação do sono hoje. Hoje você foi falar comigo 10 horas da manhã. Eu estava dormindo, porque eu fui deitar, eu consegui cochilar a partir de 9 da manhã, 8 e pouca da manhã. Então, aí eu acordo, como alguma coisa, mas cansado, porque se você ficar dia sem dormir, semana sem dormir, aquilo fica acumulado com você. Enquanto você não tem um sono que revigora, agora eu estou revigorado, mas você fica cansado, você fica esgotado. É o que eu sinto hoje. É um dos problemas, entendeu? Então, voltando para o raciocínio de 2022, após o POEM, eu continuei com as dores no tórax, os espasmos foram diminuindo, e eu fui procurar outros médicos aqui no Rio. Inclusive, voltei a me consultar com o Dr. Ebert, em Nova Iguaçu. Isso depois de fazer o POEM? Depois do POEM, porque as dores e a dificuldade, até os entalos, voltaram um pouco. Nem se compara com o que eu tinha antes. Hoje eu como, me alimento, estou gordinho, graças a Deus. Agradeço a Deus por estar gordinho. E essa bochecha não é à toa, parece um nhonho. E assim, só que eu passei por outros médicos, e um médico, vou falar médico porque não vou falar o sexo, né, do profissional, me deu um parecer? Me deu um parecer um pouco complicado e falou de uma forma muito, muito, muito forte, né? Você tem que entender que essa dor não vai passar e você tem que se adaptar a isso e acabou. Aí eu falei, pô, mas eu trabalho e tal, não sei o que, eu sou um profissional da área de TI, né? Eu lidava com projetos, com prazo, com meta, com problema o dia inteiro, né? Na minha profissão como analista de infraestrutura, gerente de TI, eu analiso o problema para resolver o dia inteiro, problema o dia inteiro, então eu estresse o dia inteiro. Ela falou que eu não podia me estressar mais, eu tinha que mudar de profissão, e se eu quisesse melhorar minha vida, eu tinha que vender artesanato na praia. Eu já falei ela, já era. Como é uma doença que a gente não tem muito registro, né? Então a gente não sabe exatamente qual a dimensão disso. Mas, né, não que seja só emocional, mas que o emocional ele faz diferença, ele faz. Então, assim, para você ter, de fato, uma vida melhor, né? Assim, mais com menos dores, provavelmente, né? Não possa mais trabalhar no que você trabalha mesmo. Então, passei por um período de aceitação desse diagnóstico. Porque quando ela falou, a minha vontade era voar em cima dela. Todo respeito. Coitada! Porque como que uma pessoa vira para mim, eu estudei a vida inteira tecnologia. Aí falam assim, não, você tem que mudar de profissão. Há 30 anos, 30 e poucos anos, eu estudo tecnologia. Eu fazia curso de manhã, de tarde e à noite, sabe? Eu achei um absurdo, né? Então, só que depois você vai entendendo que, assim, a forma que ela falou talvez tenha sido errada, mas ela estava certa. Então, desde novembro, né, que eu saí do último emprego, eu trabalhava no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como analista de infraestrutura. Antes disso, eu estava no Eletrobras. E eu digo para você, sem dúvida nenhuma, eu perdi 2 oportunidades de emprego ótimas, com bons salários, por conta da calásia. Não é a calásia em si, mas todo o conjunto.
a privação do sono, o estresse acumulado, o desgaste de transporte, porque eu saía às vezes de casa 3 horas da manhã para chegar lá, ser o primeiro a chegar para evitar o trânsito, e começava o expediente 8 horas da manhã. Eu saía de casa às 3 e pouca. Então, esse ir e voltar, o estresse de trânsito, tudo acumulado, eu chegava lá já com dor para tomar café. Pra você ter ideia. Nossa, eu imagino. Entendeu? Então, às vezes, eu trabalhava com dor o dia inteiro. O dia inteiro. Mesmo tomando remédio, era muito mais forte. Hoje, desde novembro, eu estou pelo INSS, né? Eu estava pelo INSS, no benefício temporário, agora acabou, me chamaram para perícia para tentar, acredito que vai ser o benefício mais longo, ou vai ser o definitivo, não sei. Não entendo de INSS, né? Mas eu tenho o laudo do Dr. Ebert, tenho o laudo da cirurgia do Dr. Conrado, já estou munido de algumas informações para poder tentar buscar a definitiva. E é muito difícil aceitar que você, com 39 anos, não tem E condições de essa exercer. médica, ela não te deu nenhum laudo, não? Tinha que Nada. pegar um laudo com ela também, porque ela Não, entregou isso não, ela jogou no tempo, ela no ar. jogou na atmosfera e falou: resolva. Ela falou com essas palavras: vá vender artesanato na praia. Faça o que te relaxa, não o que te dá dinheiro. Assim. Falei, maravilha, com esposa e filho, cheio de dívida, maravilha, né? Então, hoje eu tenho, como comentei com você esses dias, eu tenho criado conteúdo, né, dentro de casa, tenho feito aqui minha base central, trabalhar aqui, tenho feito manutenção de computadores para poder, né, complementar, esperando, quem sabe, a aposentadoria. Porque, assim, azia é 24 horas. Eu vivo à base de pastilha pazia. É diário isso aqui, eu chupo igual balinha, né? E eu tenho histórico de bronquite asmática. Então, toda hora eu sinto falta de ar, da crise. Então, eu estou usando bombinha. Eu usava isso quando era criança. Desde os meus, sei lá, 14, 15 anos, eu não tinha mais isso. Voltei depois que o espasmo começou a voltar. Aí por que eu tô tendo isso? Por que eu tô tendo isso? Aí fui com o Dr. Ebert. Dr. Ebert, é a calásia. A calásia os espasmos causam contrações que causam a falta de ar. Falei, maravilha, crise de asma. Então, assim, eu tive crise de asma dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas, assim, foi muito rápido. Do nada, estressado, com problema, não foi do nada, né? Tive um problema, né? Tinha que resolver rápido, do nada, tive uma crise, ao ponto do zero, sem nada para respirar, em menos de 5 minutos. Eu fui Nossa. levado para a emergência do tribunal, pra você ter ideia. Aí foi onde eu vi, cara, tô piorando. Na Eletrobras, que foi o emprego anterior, eu já tava piorando. Eu falei, não, a vida é normal, pô. Tô ganhando bem, tá tudo tranquilo, né? Vou conseguir quitar minhas dívidas. Porque o foco sempre foi resolver a vida, né? Ter vida normal. Só que eu via que eu tava piorando, piorando, piorando. Aí troquei de empresa, piorou mais ainda. Aí falei, cara, não dá, não tá dando. Não, eu tenho que ver outra forma. Aí foi onde voltei a conversar com outros médicos e tal. Voltei no doutor Ebert. Doutor Ebert, cara, ele chegou ao ponto, eu falei pro doutor, tem que te pagar a consulta, quanto é que é? Ele falou, não, cara, você não tem que me pagar. Eu cobro de quem eu ajudo, eu não consigo mais te ajudar. Para você ouvir isso de um médico, é difícil, né? Eu tô aqui para o que você precisar, mas eu não tenho mais de cobrar consulta porque medicamentosamente você tentou Já tudo. tem tudo, né? E já fez Eu falei, a eu cirurgia, cheguei ao né? ponto com ele ano passado, início do ano passado, eu falei com o doutor, tudo que o senhor me indicar eu vou fazer. Se eu falar para comer qualquer coisa, eu vou comer, eu vou fazer tudo. Eu perdi 11 quilos em 2 meses. Ele falou, vamos diminuir o peso, o sobrepeso. Eu me virei de academia, alimentação, tudo pesado, tudo balanceado. Perdi 11 quilos. Não mudou nada. Os espasmos, as crises, estava trabalhando ainda, não mudou nada. E fui, ele, cara, vai no médico tal que eu vou te indicar. Eu fui no outro médico. Aí chegou no outro médico, aí começou, não, vamos fazer uma cirurgia nova, que a gente faz um ajuste no esôfago. Aí eu falei, doutor, mas tem que abrir? Tem. Mas como é que é essa cirurgia? Não, é lá no hospital, para poder avaliar, é um estudo novo. Eu falei, não me sinto à vontade. Ao ponto eu sou um pouco, bastante ogro, como eu falei, Marcelo, sai da sala que eu quero falar com o doutor em particular.
Olhei bem na cara do doutor, falei, doutor, eu não quero falsas promessas, não quero achismo, eu quero, se o senhor puder me dar uma certeza ou probabilidade, é isso que eu quero. Me diga o que o senhor acha de eu fazer essa cirurgia real, porque eu tô cansado. Eu já não tô aguentando mais, né? Vida normal, vida normal, vida normal, e não tem vida normal. Então, aí ele não tem como te garantir nada. Foi eu falei, não, então, era uma cirurgia que girava o meu estômago para poder torcer um pouco o esôfago, para poder fechar um pouco, e é quase um ajuste fino, vamos dizer assim, pós-poém. Aí eu falei, não vou falar o nome do doutor, que eu também não lembro, mas falei, sinceramente, eu não vou correr esse risco. O doutor fez por endoscopia, eu não tenho uma cicatriz, eu não passei por processo pós-cirúrgico, né, de abrir. Eu estou muito feliz com o Poem. O Poem cumpriu o propósito dele, que é desobstruir e permitir que a gente se alimentasse. Eu me alimento hoje normal, com a minha... A verdade é, com o progresso natural da doença. A doença, ela é degenerativa, ela não tem cura. O que o Poem faz é permitir qualidade de vida. E isso eu tenho. O Poem me deu, né? Então, assim, esse último médico agora, no ano passado, início do ano passado, que o Dr. Ebert me indicou, eu não me senti à vontade em seguir com cirurgia, com abrir de novo, abrir, né? Nunca abri. Então, assim, voltei para a dieta, continuei com a minha dieta. Hoje até abusei um pouco mais, ganhei peso de novo, mas não mudou nada a dieta, não mudou nada medicamentos. Então, o Dr. Ebert é um anjo na minha vida, assim como o Dr. Conrado e a equipe do Dr. Conrado, como você foi com o teu vídeo, porque, assim, é um cara que me deixou muita vontade para falar, né? Porque quando a gente está doente e não tem nada físico, nada mostrando, a pessoa olha, tá normal, pô. Tá de migué, tá querendo vantagem, tá querendo se encostar, vamos dizer assim, né? E não é, cara. Não é. Eu hoje, eu só comento dos meus problemas de saúde com a minha esposa, com a minha família, com meus parentes, né? Eu não comento muito pouco, porque eu só comento com quem pode me ajudar. Se eu entrar lá, quem vai me ajudar é ela. Quando eu passo mal de madrugada, quem acorda é ela. Então, assim, para que eu vou ficar comentando ou ficar me lamuriando por uma coisa que ninguém pode ajudar? Então, assim, o meu dia a dia hoje, pós-Poem, eu estou satisfeito com o Poem. O Poem resolveu o meu problema de alimentação, mas a acalásia progrediu. Eu tenho os exames que mostram isso, está tudo documentado. Eu praticamente tenho voltado a dormir, às vezes, na cama, porque eu passei meses, final do último emprego, eu não estava dormindo há meses. Eu ficava cochilando na cadeira. Então eu pegava a estrada BR, da onde eu moro para onde eu trabalhava, com sono. Eu cheguei a cochilar na ponte Rio-Niterói, pra você ter ideia. Eu ia para trabalhar, às vezes, chorando, com medo de bater com o carro, e com dor. Então, tudo isso estava acumulando estresse. Eu já ia com dor, cara, trabalhar. Entendeu? Nossa. Então, assim, eu passava dormindo em cadeira. A refluxo volta até pelo nariz, o meu. Eu desconheço gente que tem refluxo, volta um pouquinho aqui, né? A pessoa acorda com aquele susto, mas o meu chegou a sair pelo nariz várias vezes. O meu, antes do Poem, acontecia isso comigo. Às vezes eu acordava afogado, assim. Exatamente, afogado. E aquele gosto ruim, aquilo ardendo no nariz, que volta pelo nariz de verdade. Eu tinha medo de dormir. Hoje eu continuo com medo de comer. Eu evito comer longe da minha esposa. A gente tem aqui... Todo mundo tem isso, cara, que tem acalásia. Restaurante é um problema. Festa de família é um problema. Para mim é. Porque tem algumas pessoas que não entendem, tem preconceito ainda. Que, tá entalando, pô. Ficam brincando, fazem brincadeira de mau gosto. Eu já corrigi algumas pessoas da família sobre isso. Faz mal. Você brinca com quem tem um câncer? Você brinca com quem tem uma doença degenerativa? Você brinca com quem está no hospital internado? Cara, para eu estar bem, mas eu não estou bem. Né? Só a gente que tem a doença sabe o que a gente está sentindo. E assim, é muito difícil. Eu não tenho que provar minha doença para ninguém. Quem provou minha doença foi o médico. Sim. Entendeu? Eu estou laudado. É muito difícil você não ter o apoio e a compreensão de algumas pessoas que você gostaria que estivesse próximo. Então, eu acabei me isolando. Mais do que eu já era.
Eu me isolei muito, muito. Porque, assim, festa de família, todo mundo confraternizando, aquele churrasco comendo, todo mundo comendo bem, e eu com medo de botar uma carne na boca. Entendeu? Quando eu como à vontade, quando tá cheio de gente. Aqui em casa tem alguém, aí eu como mais à vontade, uma abusada. Mastigando muito, né? Para triturar o alimento, quase um triturador para poder comer. E para dormir, muito medo para dormir ainda. Porque o refluxo é muito forte quando eu tenho. Muito forte, muito forte. Ao ponto de ter que ficar lavando o rosto na pia, sabe? Colocando, limpando. Porque Uhum. queima muito, queima muito. E sufoco. É muito ruim, é muito ruim. Eu não tenho, assim... Só quem sente sabe, cara. Só quem sente sabe. E aí o que eu faço? Às vezes, eu como um pouco mais tarde, né, que a gente tem que comer cedo para dar aquelas 4 horas, 5 horas para digestão, né? Para depois deitar. Essa é a recomendação médica. A gente sabe de cor. Só que às vezes você come um pouco mais tarde, por algum motivo, aí você fala, bom, eu não vou deitar, vou pra cadeira. Aí fico na cadeira, ó. Aí passa 5 horas, 6 horas, 7 horas. Aí quando você vai ver 3 da manhã já. 5 da manhã tá acordado. Com medo de deitar. Entendeu? Ter o refluxo. E o meu medo é ter o refluxo e sufocar, porque já teve oportunidade de eu sufocar e não tá voltando. Não tá voltando o ar, sabe? Tentar puxar e não... Tá aquele líquido, líquido, líquido. E tu sufocar e não vai voltar, não vai voltar. E começa a trazer desespero. Aí vou pra pia. Aí vou lá, vai, começa a respirar de novo. Então, esse é o meu estado hoje. Essa é a minha realidade hoje, desde 2020 que eu operei no POEM. Então, Desde 2022. 2022, exatamente. Então, hoje eu estou vivendo o dia a dia, é esse, entendeu, amiga? E esperando agora o que vai ser do INSS. Para saber como proceder com a tua vida, né? Eu acho que até por isso tu continua tendo os espasmos, porque fica nessa indecisão e fica também tendo... Porque sendo o financeiro, ansiedade. cara, o financeiro, o dinheiro não traz felicidade. Não, mas ele resolve problemas. Ele resolve problemas, né? Enquanto mais problema financeiro, problema, né, que você tem, qualquer que seja ele, afeta o teu emocional, que afeta a tua calásia. Então, realmente, aquela doutora lá atrás, ela estava certa que eu tenho que relaxar, tenho que respirar. A religiosidade ajuda muito, né? Hoje eu me encontrei num lugar onde me faz bem, me acalmou muito. Eu voltei a dormir mais na cama, deitado, do que na cadeira, por conta dessa religiosidade, que eu respeito muito, eu estou muito satisfeito hoje. A questão do INSS, da vida financeira, como é que vai ser, né? Como é que eu vou me manter, minha família, que é o que está pesando hoje e agravando. Eu acabei de botar uma pastilha na boca porque está começando a queimar já. Acho que quanto mais fala também dá aquela azia, né? Então, assim, mas eu estou mais tranquilo porque eu tenho os laudos. Tanta gente que fica doente e às vezes não tem um médico que apoie, que entenda, que a gente chegou, eu cheguei, eu acho que palavras do médico, não tem mais o que fazer medicamentosamente falando. Cirurgicamente também. Porque eu não vou abrir o peito porque acha que pode, que sabe, que vai ver, que vai. Sabe? E assim, tipo, o doutor Conrado, a parte dele já não tem mais o que fazer, né? Não, não. E ele fala, a Juliana fala, a hora que você não conseguir comer, é só ligar pra gente, marcar, vir para Recife, que a gente refaz. O doutor vai ver de novo, o doutor vai te operar de novo, se for preciso. Mas o meu problema não é a alimentação. O meu problema é o progresso da doença em si. A doença, ela é degenerativa. Isso já diz que ela vai deteriorando e piorando com o tempo. O que a gente faz relaxando, não se estressando, né? Com recomendação médica, tendo uma qualidade de vida melhor, é a gente retardar esses sintomas, esse agravamento progressivo da doença. É o que eu coloquei na minha cabeça. Eu não posso mais trabalhar no ritmo que eu trabalhava. Eu pegava projetos, trabalhos, né? Quando eu fiquei empreendendo 11 anos, uma empresa minha, eu ficava, às vezes, de sexta-feira até segunda sem dormir. Dentro de projeto, dentro de cliente, fazendo infraestrutura de rede, cabeamento e etc., com a equipe toda. Então, hoje eu não me permito mais isso. Não posso mais fazer isso. Entendeu? Então, hoje, a hora que eu consigo dormir, igual eu desmarco qualquer compromisso, amigo. Me deixa quieto, cara. Minha esposa já sabe. Eu tô na cadeira com a mão no peito, já sabe que eu tô com dor. Ah, meu filho, coitado, tem 8 anos, Matias. Ele fala, pai, o que você tá fazendo aí? Eu falei, eu tô sentindo dor quietinho. Deixa o papai sentir dor quietinho. Aí ele, não, tá bom, pai, tá bom, tudo bem. Porque, assim, não tem o que fazer. A gente tem que administrar realmente
a realidade com que a gente tem a doença, entendeu? Hoje é isso. Do teu caso específico, se você teve aquela doença de Chagas, se você acha que na sua infância você já tinha calásia, Então, ou se foi só ali aos 29 anos mesmo que do nada começou. Então, o que acontece? Eu não tenho como comprovar ainda, eu já tenho um encaminhamento para ser avaliado, fiz um exame preliminar da doença de Chagas em laboratório particular, que são 14 amostras, só que tem milhares de amostras do barbeiro, né? Eu estudei sobre isso porque eu tenho uma feridinha na perna, atrás da coxa, abaixo das nádegas, de um mosquito mosquito não, de um barbeiro que me picou na Amazônia. Eu moro no Rio de Janeiro, gente, só para situar, só que eu trabalhava embarcado em Manaus. E eu trabalhei dentro da área de floresta, da área de mata fechada, da área do Bacia de Solimões. Eu trabalhava numa multinacional de petróleo na época. Senti a picada do barbeiro, passei álcool. Primeiro mosquito na época. Só que a ferida nunca sarou. Ela vai e volta, abre ferida e volta de novo, coça e volta. Entendeu? Passei remédio, tomei remédio e volta. Então, Isso tem tem um anos. exame. Exato. Ela tá aqui, a ferida tá aqui. Ela fica um carocinho fechado, ou às vezes ela abre porque eu coço, de madrugada, dormindo, etc. Então, eu já estou em encaminhamento para poder fazer essa avaliação no Instituto Oswaldo Cruz, aqui no Rio, né? Que é onde descobriu a doença de Chagas, na verdade, né? Só que eu não fui ainda. Um encaminhamento recente, até do Dr. Ebert também, para poder avaliar a origem. E eu fui exposto por essa empresa, né, na época, porque eu não tomei nenhuma vacina, nenhum acompanhamento, eu não tive um treinamento, cuidado com isso ou com aquilo. Então, eu saí dessa empresa há muitos anos, eu não tenho como comprovar que foi lá ainda, mas eu estou investigando a origem da minha calásia por conta da doença de Chagas. E a gente quando está com um problema, a gente quer aquele problema primeiro, resolver aquilo ali. Sim. E eu nunca tinha pensado, eu falei com a Juliana até há pouco tempo, ano passado, por que eu tenho a calásia? De onde vem a calásia, né? Aí uns falam que é por conta de estresse, tem um histórico, né? Outros por conta da doença de Chagas. E eu tenho essa ferida e trabalhei em área, a gente chama de epidêmica, né? Da doença de Chagas. Então eu tenho ainda que ser avaliado, porque como se passaram muitos anos, fica mais difícil de achar a doença, né? Tem um termo lá, e tem um exame específico. Sinceramente, eu acredito que no meu caso pode ser realmente a doença de Chagas. Porque eu lembro nitidamente, essa ferida ficou na minha perna me incomodando por meses. Meses. Só que você, quando está novo, você, uma empresa de petróleo, eu queria mostrar trabalho, eu sou bom de trabalho, eu gosto, sempre gostei do que eu faço. Então, eu não queria ficar gripado. Eu tomava remédio antes de ficar doente, pra você ter ideia. Para não ficar gripado, a intenção era não parar de trabalhar. Porque lá a gente tinha um incentivo, assim, a gente chama de cenoura na frente do coelho, né? É a famosa PLR, né? Participação de lucros. Era muito vantajoso, era muito legal. Você trabalhava Quanto mais bastante, trabalhar, ganhava, né? você era reconhecido na época, entendeu? Nessa empresa. Só que tudo tem um preço, né? Eu fui exposto. Anos depois, eu posso ter contraído a calásia por conta daquele episódio lá. Eu cheguei a embarcar lá 3 ou 4 vezes na Amazônia, mas era área de mata fechada, eu dormia em container, para você ter ideia. Eu tenho fotos, tenho vídeos, né? Eu andava de hidroavião, pousava na água, no meio do rio, para você ter ideia. Era quase um Indiana Jones de petróleo, entendeu? Então, assim, eu ainda estou investigando a origem, que eu acredito que isso pode ter sido por doença de Chagas, entendeu? E eu digo assim, uma coisa que é legal falar, sentir o primeiro entalo, gente, procura ajuda logo. Porque quanto antes você desacelerar, você ganha mais tempo sem... Deus me livre e guarde, né? A gente sabe que o estágio final é talvez a remoção do esôfago, comer por sonda. Tem algumas pessoas que já chegam no grupo nessa situação, né? Porque não conseguem se alimentar. Então, antes de você ter a piora, né, da doença, sentir o primeiro entalo, o primeiro engasgo, procura o especialista, pergunta sobre a calásia. Se você notar que o médico não entende de acalásia, procure outra opinião. Procure outra opinião. Quem quiser os meus contatos também para indicar uma pessoa no Rio de Janeiro que conhece de acalásia, que sabe diagnosticar acalásia com precisão, eu indico o Dr. Ebert. Pode falar comigo, com a Jennifer, para achar o meu contato.
Pode Porque fala logo o teu contato aí, o Rafael. meu número aqui no Rio é DDD 21 9911 909 71. O WhatsApp tá lá, a hora que quiser, quase não durmo mesmo, então manda mensagem que está aí. Porque foi a corrente do bem, o grupo ali, cara, toda vez que alguém entra novo, né, a gente bota lá o nosso depoimento e tal para ajudar, porque realmente a pessoa entra perdida, É. perdida. E essa questão da dor no tórax, né, a gente está aprendendo ainda, né? Tiveram 3 ou 4 pessoas que me mandaram mensagem, porque no vídeo pós-POEM, eu falei que acordei depois da cirurgia com dores. Eu falei no meu vídeo, mas eu entendi que são dores que são da calásia, não é da cirurgia, Não é é da da cirurgia. calásia. Então, as pessoas vieram falar comigo no privado. São no grupo, mas vieram falar comigo no privado. Eu expliquei, olha, a minha situação é uma, a de vocês pode ser outra. Porque todo mundo é único. A doença, ela progride de maneira diferente na região do esôfago. Então, você vai sentir coisa diferente. E o que você tem que fazer para ter uma tranquilidade maior é procurar outras opiniões. Para você chegar na tua avaliação pessoal. Não, eu realmente tenho que fazer isso, eu tenho que deixar de trabalhar com determinada coisa, que é uma decisão muito pessoal, muito difícil você largar a tua profissão por conta da doença. Você é obrigado a fazer isso. Ou você faz isso, você vai viver com dor 24 horas, incessantemente, fica insuportável, É. entendeu? No meu caso. Então é uma decisão muito pessoal de cada um. Então, sentiu o engasgo, sentiu o entalo, procure ajuda médica, procure um profissional que entenda um pouco de acalásia. Ah, mas não é acalásia, maravilha. Que seja uma coisa mais tratável, mais facilmente, que seja cirúrgico, né, definitivo, que resolva. Mas se for acalásia, faça o acompanhamento. Eu errei, eu admito, porque eu não tinha informação. Se eu tivesse acompanhamento feito em 2015, vamos dizer assim, né? 2017, talvez eu não teria tido a piora tão grande, ter tido progresso tão grande, a aceleração do meu problema tão grande como eu tenho hoje. Estaria com uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, engasgou, entalou, vai num gastro, procura alguém que entenda de acalásia. É o que eu recomendo. É isso aí. Poxa, obrigada, Rafael. Eu Nada, acho gente. que eu não tenho nem perguntas. Eu dei uma olhada aqui. Na infância, você só teve a bronquite ali, acha que não teve nenhum engasgo, nada, né? Não, na infância não. Na verdade, eu nasci já cheio de problema. Eu nasci com bronquite asmática, eu tive 2 dificuldades respiratórias, eu tive parada cardíaca dentro do hospital. Nossa! Até os meus, sei lá, 5 anos de idade, não sei, minha mãe que deve falar melhor. Eu tive mais tempo no hospital do que em casa, pra você ter ideia. Eu tive uma tia minha que fez promessa até os meus 15 anos de idade, ela pagava promessa todo ano pela minha vida. Essa tia já Oh, faleceu, eu sou muito grato a ela, tia mas maravilhosa. Eu tenho ela uma pagou tia promessa até os meus da 15 mãe anos. também. Porque o médico chegou para minha mãe e falou que, infelizmente, a senhora vai se preparando porque é um anjinho e vai voltar pro céu. O médico falou para minha mãe. Eu tô aqui contrariando a estatística com 39 anos. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Eu sempre falo, na minha vez, sempre algo diferente, né? Aí veio a Calásia, fui premiado com a Calásia. Todo mundo no grupo, 90%, gente, é bom falar isso, em apoio até o POEM. O POEM é vida, o POEM ajuda, o POEM resolve. 99,9% das pessoas que estão no grupo, que operam, fazem o POEM, têm qualidade de vida quase que normal. É uma coisa que até me incomodou por um tempo. Eu falei, não é possível que eu fui premiado, cara. Não é possível. Todo mundo, os amigos, os familiares, cara, se operou lá, a gente fez a vaquinha online, todo mundo ajudou, não resolveu. Parte. A minha mãe comentou no Instagram, tipo assim, duvidando da cirurgia. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, Juliana vai me bater. Eu liguei para minha mãe, tira esse troço agora. Porque assim, o meu filho não ficou tão bem. Eu falei, mãe, não é que a cirurgia não fez o propósito dela. A cirurgia cumpriu. Só que a doença não tem cura. E ela é progressiva, ela é degenerativa. Aí eu expliquei para minha mãe, né? Ela, não, vou retirar, e tirou. A Juliana já me deu um. Rafael, o que é isso, Rafael? O que está acontecendo? Eu não sei de nada. Eu falei, não, Juliana, já conversei com a minha mãe já, fica tranquila. Então,
O POEM, gente, eu recomendo que façam sim o POEM. Tirem as suas conclusões, façam as suas avaliações, pergunte, faça o diagnóstico mais de um médico, mas o POEM, para mim, ajudou sim, valeu a pena todo o esforço de ir para Recife, das doações que fizeram para me ajudar. Eu sou muito grato a todos que ajudaram, porque foram muitos conhecidos. Ia chegando o Pix na conta da minha esposa, né? Eu falei, caraca, essa pessoa eu não vejo desde que eu era criança. Teve pessoas que estudaram comigo no bairro onde eu morava, eu hoje moro em outro município aqui no Rio, que viram, ou pessoas me ligaram, pegaram meu número na postagem, né? Cara, é você mesmo? É real isso aqui? O que está acontecendo? Aí eu explicava tudo de novo e tal. Então, assim, muitas pessoas me ajudaram, eu sou muito grato. Hoje eu vivo melhor, né? Por mais que eu tenha os problemas que eu tenho, eu vivo melhor por conta da cirurgia do PAN. Eu sou grato a essas pessoas, a Deus, a você, a doutor Conrado, a todo mundo, entendeu? Juliana, a Jailma também, a paciência, as duas, meu Deus do céu. A gente chega lá querendo resolver tudo para ontem. Calma, não é assim. Elas vão explicando e respeitem o tempo de absorver o conteúdo, porque não é McDonald's. Você não paga de um lado e sai bom do outro lado. Não é. E não é cura. Porém, não é cura. Porém, é qualidade de vida. É melhora da condição que você está. Porque muita gente entra lá, já passou por vários procedimentos e já chega desacreditado. Eu recomendo o POEM. Eu sou um paciente satisfeito com o POEM, porque, cara, olha a minha bochecha aqui, ó. Você poder comer, né? Eu tava começando a não conseguir beber água. Eu botava a garrafa de água na boca e ficava golinho por golinho, tentando, sabe, passar e não passava a água. Essa foi quando eu entrei em desespero. E eu comecei a pesquisar. Virei a noite pesquisando e achei teu vídeo. Então, gente, eu tenho total apoio ao POEM. Em alguns momentos, não vou mentir, eu desacreditei de tudo, de todos. Porque a gente chega num. Porra, operei, fiz tudo, e não tô bem, o que tá acontecendo? Mas não é, a gente tem que entender que lá o detalhe da doença, ela é degenerativa, ela não para. E se você acelerar a tua vida, se desgastando, se estressando, vivendo para trabalho, né? Eu vivia para trabalhar, achava que a vida era viver para trabalhar. E não é assim, ainda mais nessa condição de doença. Enquanto eu não desacelerei, desde novembro para cá, eu tenho uma melhora considerável, entendeu? Então hoje eu quero trabalhar sim, se eu puder, complementar minha renda de alguma forma, porque aposentado não pode Vai trabalhar, ter que né? vender coisa na praia. Vou ter que vender artesanato na praia. Já vou deixar o link aí, vou fazer artesanato para o pessoal comprar online. Tudo certo lá no INSS, vá para a praia, eu vou limpar o computador. vender artesanato. Nem que eu faça projeto social, sabe? Conte comigo para qualquer projeto envolvendo a Calásia, porque eu quero ajudar. Se Deus me permitir um dia, né, financeiramente falando, eu ajudarei sim, eu farei o que eu puder para ajudar. Como eu falei no grupo muitos anos atrás, se eu tivesse condição, eu pagaria POEM para várias pessoas, se eu tivesse condição, porque tem gente que chega lá e, na minha vez, não podia divulgar a vaquinha no grupo, né? Não podia, respeitei. A minha divulgação foi totalmente no YouTube e as minhas redes sociais da minha família. Foi onde eu alcancei, em menos de 7 dias, eu alcancei o valor todo e ultrapassou. Eu tive que correr para postar para parar de doar. Então, recomendo, se você mas custa X ou Y valor, paga. Dá o seu jeito, faz vaquinha, vende carro, faz o que for necessário. Porque a qualidade de vida que eu tenho hoje, de conseguir comer, gente, é um problema de cada vez. Bota em fila. Se botar todos os problemas na prateleira, você vai olhar para todos e não vai resolver nenhum. Bota na fila. Primeiro é comer. Tô comendo? Ah, beleza. Agora eu vou ver a azia. Entendeu? Então, é o que eu falo. Outra coisa que eu ia te perguntar é se você tem gastrite. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Não foi diagnosticado. Eu fiz outra bateria de exames, todos eles, né? Aquela maravilha daquele exame com a sonda no nariz, né? Até o estômago. Adoro aquele exame. Nunca mais eu faço, se Deus quiser. Né? Pior não é para colocar a sonda, o pior eu acho que é para tirar a sonda. Na hora que a menina puxa rápido, que ela vai arranhando, ela tá passando um nylon na. Mas, gente, é necessário. Os exames são necessários para achar a doença. Então, eu fiz a última bateria de exames em dezembro do ano passado, acho que foi em dezembro, que o doutor pediu tudo de novo. Aí eu falei, doutor, eu faço, fiz tudo. Eu falei, doutor, tudo que eu só pedir, eu faço. Só no jogo da ponte, agora o resto eu faço. Eu fiz tudo, até o ponto que chegou dele e falar, Rafael, não tem mais como te ajudar.
medicamentosamente, nem tudo que eu puder fazer hoje é terapêutico, massagem, sei lá, Para relaxar. relaxar, para não me estressar, para não acelerar o organismo, para não ter qualquer disfunção de emocional que me cause dor e etc, entendeu? É o que eu tô hoje. Existe mais alguma coisa que você queira falar diretamente para a pessoa que achou aqui o nosso vídeo e está assistindo até agora, para a gente já também respeitando aí o tempo, já terminar o nosso depoimento? Tem sim. Esperança, tenha esperança, porque para Deus nada é impossível, né? A gente tem que se manter, assim, acima de tudo, a fé. Se eu não tivesse a fé, se eu tivesse perdido a fé, se eu não tivesse pessoas boas ao meu lado para me motivar, talvez eu teria desistido e aceitado a doença, teria feito uma outra cirurgia qualquer, né? E estaria muito pior. A verdade é essa. Então, mantenham a fé, mantenham a esperança, porque para Deus nada é impossível. Da cura à melhoria da qualidade de vida. Para Deus nada é impossível. Eu, hoje, peço a vocês, primeiro sintoma, corra para o gastro, se informe, estude, pesquise, tenha 3 opiniões no mínimo, é igual contrato, 3 orçamentos. Tem que ter 3 orçamentos, meu irmão, senão não aprovo nada. Então, façam 3 avaliações no mínimo, para chegar no POEM com a segurança. Isso aqui vai me ajudar, entendeu? É o que eu deixo para vocês de apoio. Contem comigo. Agradeço a Jennifer mais uma vez. Agradeço ao Dr. Conrado. Um grande abraço. É psicológico. No final, você estava certo, é psicológico, porque afeta a gente muito psicológico. E Jailma, um beijão. Juliana, um beijão, tá? Eu sou o louco do Rio de Janeiro, que sempre perturba vocês aí, vou continuar perturbando no grupo. Mas é um maluco beleza, contem comigo, tá bom? Poxa, Rafa, Obrigado mesmo. muito obrigada pelo seu depoimento, realmente bem atrasado, olha, de 2022 para agora, vou puxar a tua orelha, 3 anos já. Eu vou te falar, eu fui postergando, quando eu fizer isso eu falo, quando eu fizer aquilo eu falo. Agora eu ia falar assim, não, depois que me aposentar eu falo, porque eu vou ter mais conteúdo, né, para falar. Deus é maior e vamos em frente, porque só Ele na nossa vida. Muito obrigada, tá, meu bem? Deus abençoe. Igualmente. Obrigado a você. Obrigada a todo mundo que está assistindo aqui também. Super beijo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar. Obrigada por tudo e até o próximo vídeo. Fico à disposição. Obrigado. Tchau, tchau, gente.